Essa estratégia para day trade é uma estratégia de manipulação de mercado, liquidez e smart money concept, ou seja, é uma estratégia de SMC, com teorias de SMC. E não só eu utilizo, como outros traders estão utilizando para ter resultados dentro do mercado financeiro. Se você também quiser ter esses mesmos resultados que a gente tem, consistência dentro do mercado, fica comigo até o final, cara, vale super a pena. Eu não vou te mostrar aqui só a teoria, não vou te mostrar aqui só exemplos, eu vou te mostrar também como você faz todo a lógica do raciocínio dessa estratégia. E também, obviamente, eu já vou, se você está assistindo logo esse vídeo, você já vai ter opções de poder fazer trades já com essas análises que eu estou montando aqui. Eu estou gravando essa aula aqui agora e já vou publicar lá no YouTube, você já deve estar assistindo aí, e serve para você pegar as oportunidades aí em qualquer mercado do mundo, beleza? Eu vou te passar a teoria agora, por isso que é importante você prestar atenção, se desfaz aí de coisas que estão te tirando a tua atenção agora e fica comigo até o final, cara, vale super a pena. E pega o papel e caneta na mão para anotar os ativos que a gente vai fazer junto a essa análise, beleza? Eu vou te mostrar aqui algumas coisas bem legais dessa estratégia, tá? E por que ela funciona tão bem, tá? Eu vou de começo fazer a parte teórica, tá bom? Então, nada sai sem ter a teoria primeiro, ok? Então você tem que entender de movimentação do preço. Você sabe que o preço vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, e assim ele se desenvolve, ok? Elliott falava, né, que o mercado ele é desenvolvido em ondas, ok? Ondas impulsivas, ondas corretivas, né, ondas descendentes, né? Aí também a parte de acumulação. O mercado se move em ondas. E aí, se a gente deixa o mercado um pouco mais quadrado, né, a gente vê o mercado se desenvolvendo assim, ok? Entre topos e fundos, beleza? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Vamos fazer de novo desenhozinhos. É só para você entender bem essa teoria. Sem entender de movimento do preço, você não consegue entender a estratégia por detrás, tá? Cara, se eu tenho um movimento que ele está indo para baixo, né? E tendo essas quebras aqui, ó, essas quebras de fundo, ok? Ele está se desenvolvendo numa tendência de baixa. Perfeito? Ou uma estrutura de baixa. Você tem que entender de estrutura de preço, certo? Muitas vezes o preço ele também faz isso aqui, ó. Ele falha o fundo. Opa, era para ter continuado essa tendência, mas ele vem e falha e volta e faz isso aqui. O que é essa estrutura aqui? É uma estrutura de mercado parado, o mercado está lateral, ou como o Wyckoff fala, ele está acumulando para redistribuição, né? Pode ser continuando para baixo, às vezes ele vem aqui, ó, rompe esse topo, induz todo mundo e vai lá e dá um vrap. Mas às vezes ele vem e rompe de fato, ou seja, tá? Aí aplicando a parte de Smart Money, eu vou te falar já o que é essa quebra desse topo aqui, que não deveria acontecer numa estrutura de baixa, certo? Numa estrutura de baixa, tem que acontecer o BOSS, tá? Break of Structure, ou seja, quebra dos fundos, né? Da próxima estruturinha. Ou seja, aqui nesse fundo não quebrou o fundo, ou seja, ficou nivelado, basicamente. E aqui também os topos. E o que não pode acontecer numa quebra de uma estrutura de baixa? Um topo, cara, não pode quebrar o topo. Só que aqui acaba quebrando, nesse nível aqui, acaba quebrando o topo. O que é isso aqui? Isso aqui é o choque, a quebra da característica, ok? Então quebrou a característica onde vinha rompendo fundos para baixo. E aí ficou lateral e rompeu para cima, rompeu o topo. O último topo válido seria esse cara aqui, dessa estrutura de baixo. Então acaba rompendo, fazendo choque. E aí que tá o segredo, cara, em qual é a pernada que eu vou focar para mim fazer uma operação nessa pernada de alta. Nessa pernada de alta você tem que prestar atenção, cara, porque o que aconteceu aqui? Entrou muito mais comprador do que vendedor, ou seja, aqui tem alguma coisa escondida nesse movimento que a gente precisa entender o que está escondido, seja um order block, um fair value gap ou regiões JE. Cara, são tudo conceitos de SMC, tá bom? Então, é aqui que está o negócio, cara, que a gente vai de fato fazer dinheiro. Eu já vou te mostrar no gráfico, tá? Você não pode, não é que não pode, eu não opero a continuação de uma tendência. Eu só procuro diversos pares de moeda, como você vê aqui, diversas moedas, diversos pares de moeda, diversos ativos, tá? Porque senão, muitas das vezes eu vou estar operando na continuação da tendência, onde maiores stops acontecem, onde o pessoal mescla aí média móvel, isso e aquilo, etc e tal, né? E fica tomando stop, cara, entregando, ao invés de ir junto com quem teve a intenção de mudar
a característica, a dinâmica do mercado. É aí que está o dinheiro escondido, cara. É aqui que você vai acertar mais os trades, é aqui que você vai ter um retorno maior dos seus trades e não nas regiões de meio, cara. Não continuando na tendência, pullback em média. Cara, esquece essas coisas. Provavelmente você está sendo estopado e não está entendendo da parte de manipulação do mercado que eu vou explicar também aqui. Tá? Cara, isso aqui é um resumo de toda a nossa estratégia, por assim dizer, nossa leitura institucional do mercado, da técnica PMV, que é uma técnica que eu desenvolvi, né, ao longo de 7 anos de mercado aí já, tá? Então, se você quer conhecer, a gente montou um clube, o Clube dos Manipuladores, aqui embaixo tem o link, você vai lá no nosso site, assiste o vídeo, se você quiser entrar, entra a um valor muito acessível, bem barato, comparado a treinamentos de Smart Money Composite, que tá R$ 2.500, R$ 3.000, um curso, ok? Não é nem mentoria. E ali dentro, cara, você vai ter acesso a um grupo, você vai ter acesso a uma plataforma EAD com, cara, muitos cursos para você aprender isso aqui que eu tô te resumindo, tá bom? Então vamos lá. Você já sabe que é na quebra da estrutura que você tem que focar. Tá, Cris, mas num movimento de alta, como que funciona? Da mesma forma. Então, cara, tem que ter paciência para ganhar dinheiro no mercado. Da mesma forma, tem que ter paciência para você aprender essa técnica, tá? Esse vídeo pode demorar 30 minutos ou 1 hora. Então, fica comigo até o final, cara. Se desfaz do celular, ou se você tá olhando o celular, não tem como se desfazer, né? Mas de distrações. Tá bom? Então, cara, uma estrutura de alta ela é constituída por topos e fundos para cima, beleza? Para cima, onde que o boss, o break of structure acontece aqui, ó, tá? Eu tô falando termo em inglês, tá? Mas é a quebra dos topos, ó, quebrou um topo, quebrou um topo, quebrou um topo, ou seja, essa estrutura está sendo válida, ela está sendo seguida. E é aqui que muita gente quebra dinheiro, quebra e perde dinheiro, né? Querendo botar uma média móvel aqui, querendo pegar em pullback e tal. Muitas vezes funciona, outras não, tá? Mas não é isso que eu quero falar. Tá? Se você quer fugir disso aqui, vai lá para o Clube dos Manipuladores e conhece. Aqui embaixo tem na bio, tá? Para você conhecer. Quando que eu vou operar nessa quebra de estrutura? Né? Quando que eu vou esperar? Um pullback, alguma coisa? Quando que eu vou pegar um trade, Cris? Pelo amor de Deus. Cara, digamos que estava vindo de uma estrutura de baixa e você viu essa quebra aqui, tá? Existiu essa quebra. Era aqui que você deveria estar nessa tendência já e não montar posição aqui e aqui. Cara, isso aí é para amador, é para quem quer perder dinheiro montar posição aqui. Você tem que montar a posição logo no começo de uma quebra de estrutura, ok? Logo no começo. Quebrou essa estrutura de baixa, beleza, quebrou aqui esse último topo, fez um movimento, fez aquele estouro, entrou em tensão compradora num movimento de baixa, é ali que o teu olho tem que estar prestando atenção, beleza? Então, numa tendência de alta, quando que eu vou prestar atenção para vender? Por exemplo, né? Existem os caçadores de topo, que isso é o que menos dá certo, gente. Você está aqui, tem um topo aqui atrás, né? E aí o preço chega aqui, você vai, blum, vende. E o mercado vem e plou, te estopa, né? Por quê? Porque ainda não quebrou essa característica, ainda está forte a tendência. Existem outras coisas como volume financeiro, né? O PMV, que é a técnica que eu desenvolvi, dentro do PMV, você vai aprender a leitura institucional do preço, ok? A parte de manipulação de mercado e volume. Você precisa validar com o volume se realmente quebrou essa tendência. Se não foi só um choque falso aqui nesse ponto, para daí continuar de novo, vir capturar uma liquidez, etc e tal. Tá? Mas existem aí diversas formas de você enxergar isso, obviamente, e uma delas eu estou te mostrando agora. Quando que essa característica dessa impulsão, desse preço para cima, vai quebrar? Quando fizer isso aqui, que tá aqui o choque de novo, ó, cara, ó, choque, quebrou a característica, não pode quebrar fundo em tendência de alta. Muitas das vezes acontece, sim, isso aqui, ó, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, e vem e quebra de novo, tá? Então, tem toda essa análise que tem que ser feita, mas os teus olhos operacionais, a tua ideia tem que estar aqui em cima agora, dentro dessas regiões para operar. Tá, mas em qual região eu opero? Nessa pernada de baixa aqui, que quebrou esse último fundo. Qual? Né? Dentro disso aqui existem regiões operacionais, existem coisas que você deve analisar. Por exemplo, a intenção dos players, se veio realmente esse mercado, o mercado fez essa perna para baixo muito forte. Aí tem o order block que você pode considerar. Eu vou fazer uma legendinha aqui bem legal, tá? Para você o que você deve considerar numa pernada, né? Numa pernada de baixa e de alta, obviamente, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer um desenhozinho aqui
bem legal, cara. Tem que ter calma, tem que ter paciência, porque o que eu estou ensinando aqui vale super a pena, cara. E isso aqui você só faz com gráfico limpo, isso que é o mais louco, cara. Ó, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá subindo, né? Fazendo isso aqui, aqui. Presta atenção, que eu estou dando um exemplo de baixa, tá? Ó, tá numa estrutura de baixa. Opa, falhou fundo, não quebrou e voltou, foi um falso rompimento. Agora aqui, ó. E aqui ele deixa, por exemplo, um candle vendedor aqui, ó, tá? Um candle vendedor aqui embaixo. Vou até fazer de vermelho. Um último candle vendedor aqui, nesse ponto, tá? E aí começa candles compradores aqui e rompe. Rompeu, rompeu o quê? Essa estrutura aqui, ó, de baixo. Tava vindo numa baixa, ó, uma baixa, rompeu, cara. Rompeu com força. O que que tem que prestar atenção agora? Qual é a pernada que eu falei para você que você tem que prestar atenção? Essa pernada de alta aqui, ó. Pum, é dentro dela que você vai operar. Só que tem que ter cuidado, porque existe a manipulação de mercado, a captura de liquidez, que é o que eu vou te explicar agora. O que que você vai documentar? O order block é um bloco de ordem institucional onde ele induz pessoas a continuar vendendo numa tendência de baixa. É esse carinha aqui, ó. Tá? É um candle vendedor, é o último candle vendedor depois da pernada que quebra o topo, beleza? Então, o que você vai marcar? As extremidades, a máxima e a mínima dele, tá bom? E a mínima dele. Toda essa região é uma região boa para você comprar quando o preço chegar ali, tá bom? Aí, cara, existe Fair Value Gap, existe outras coisas. Existe também a parte de região de OTE, que é zonas opcionais de trade, que fica muitas vezes um pouquinho mais para cima aqui, tá? Um pouquinho mais para cima. Que é o quê? Quais são as regiões? Você vai pegar uma ferramenta simples de Fibo e você vai botar quais os níveis que você vai colocar. Ó. Vai ter a ferramenta aqui de Fibo, aqui e aqui, tá? Essas regiões são padrões. É a região de 100%, ok? Anota, cara, isso aqui vale super a pena e já configura aí na tua ferramenta de Fibo, tá? Próxima região, a região de 62, tá? Uma região de 62%, certo? E a região de 79%. Você vai ver que a minha Fibo ela é um pouco invertida, porque eu faço assim mesmo. Mas é aqui, cara. Aqui que você tem que focar. Nessas regiõezinhas aqui, tá? Certo? Na verdade, isso aqui seria lá para cima, tá? Esse 7,2. Mas essas são as regiões de Fibo que você tem que prestar atenção, ok? Então, olha só. Fica até o final, cara. E já deixa like, porque isso aqui tá valendo super a pena. Isso aqui é um resumão de tudo que eu faço no meu dia a dia e você já vai ver. Por isso que eu te falei, talvez essa aula vai demorar 1 hora, mas talvez seja a aula que vai virar a tua chave, cara. Tá bom? E vai parar de comprar e vender em metade de movimento, certo? Agora, o mercado faz essa movimentação aqui, ó, esse movimento forte, esse boom, quebrando o topo. Você vai botar a ferramenta de Fibo aqui. Quando ele começar a fazer a correção aqui, você já sabe, cara, corrigiu, é aqui. Se ele vir romper e voltar, você vai aumentar a ferramenta de Fibo. Você vai esperar lá embaixo, você não vai sair comprando aqui não, tá? E vai estar aqui embaixo a região e vai estar aqui o 62 e o 79, junto com o order block. Cara, isso aqui é filé para você comprar. Mas calma aí, você não vai simplesmente sair comprando, porque existe, sabe o que aqui dentro? Existe a manipulação do mercado. Os players eles vão induzir compradores a vir aqui nesse fundo e comprar antes das regiões melhores, região de OTE e região de order block. Se tiver um Fair Value Gap aqui junto, melhor ainda. Eu já vou mostrar no gráfico, se tiver um Fair Value Gap, eu vou te falar o que é. Calma aí, tá? Então presta atenção. Isso vale super a pena. Cara, o que tem que prestar atenção? Estrutura, quebra de estrutura, order block, intenção, que é o que eu tô te falando aí, Fair Value Gap, região de OTE. Se você dominar isso aí, cara, tá feito o negócio. Inclusive, eu vou fazer uma mentoria ao vivo na outra semana com quem é do Clube dos Manipuladores. Se você já estiver dentro e se você não tá ainda, vai para dentro, clica aqui embaixo e vem para dentro, para você pegar tudo isso aqui ao vivo comigo, tá? Eu faço 2 aulas ao vivo toda semana com a turma, tá? Pode chamar de sala ao vivo, pode chamar de que quiser, tá? Se tiver trade, a gente vai fazer os trades, mas a gente vai focar no método, nós vamos procurar as oportunidades dentro do mercado inteiro. Nós já fizemos isso, na verdade, tá? Só falta você entrar para dentro do time, tá? E aqui, ó, os players voltando aqui então. Os players vão ficar começando a fazer o que aqui que é o que
estão dizendo aí que é o inducement, que realmente é. Eles estão induzindo os compradores a entrar aqui nessa região. Mas não é para entrar aqui, é para entrar onde entrou o player primeiro, lá embaixo, no começo do movimento. Então aqui eles criam liquidez, muita gente comprando, para ter o que aqui embaixo? Muitas vendas, muitas vendas. Porque eu vou te falar uma coisa que talvez você não sabia. O player, big player, o que é o big player? São bancos institucionais, né? São tesourarias, fundos de investimento que têm cacife, que movimentam, que fazem o desenho do preço. E eles estão desenhando aqui o preço, induzindo a sardinhada, cara. Eles induzem a sardinhada aqui a fazer o quê? Cometer erros. Para ter o que aqui embaixo? Muita liquidez de venda. Por que venda? Por que eles querem a liquidez de venda? Porque eles têm muito dinheiro. Porém, se não tiver negociação, troca de lote, ou seja, o dinheiro sai de uma mão e vai para outra. Então, se você tem uma revenda de veículos, você sabe que para você vender um carro, precisa ter comprador. E para você comprar carros mais baratos para trazer para a tua revenda, você precisa procurar quem está vendendo os carros mais baratos. Tem que ter essa troca, né, essa troca comercial. Aqui no mercado financeiro é a mesma coisa. Para os players que têm muito dinheiro para comprar, eles não conseguem entrar se não tiver vendedor. Eles não conseguem entrar no mercado com todas as compras deles, porque não tem liquidez. Mas quando eles fazem a indução, agora tem liquidez. Por quê? As vendas é a piscina de liquidez que eles querem para comprar, tá? Para se executar as compras deles. Então o que eles vêm aqui e fazem? Ó, eles vêm aqui, botam muita gente na jogada antes das melhores regiões e aqui eles fazem um movimento de baixa poderoso aqui, ó, e estopa todo mundo que está comprando antecipado, está indo na indução, caindo na indução, joga o mercado para baixo e aqui nas regiões de OTE, no order block, é onde você tem que comprar junto com eles. Então isso aqui tem lógica institucional. Se você quer aprender, se especializar nisso aqui, você precisa fazer parte do clube dos manipuladores que tem aqui embaixo um link, cara. Clica, vai lá, acessa o site e faz a tua inscrição, porque tá barato demais, tá? Então, cara, vamos pro gráfico agora? Ou vamos passar um exemplo de venda, né? Por exemplo, aqui, ó, temos um exemplo de venda. Melhor, vamos passar um exemplo de venda. Como eu falei, essa aula ela tende a demorar um pouco, mas, cara, se você está comprometido com o teu desenvolvimento, cara, fica até o final. Ó, papo opa, falhou o rompimento de topo, você já pode ficar esperto que vem um rompimento de fundo aqui. Mas aqui, o player maior tem que vir com uma intenção. Ele tem que vir fazer isso aqui, ó. Pum! Estourou! Aí aqui em cima, o que vai ter aqui em cima? Tem que ter um candle, ó. Eles vão subir com uns candlezinhos. Eu vou fazer de verde para ficar melhor, né? Uns candlezinhos e pá, um candle positivo, tá? Então o order block é o último candle positivo depois de um movimento que quebra a estrutura, ó. Ó, daí vem aqui, pá, 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 quebrou. Qual é o movimento que eu tenho que prestar atenção? Primeiro, esse movimento que quebrou o fundo. Não poderia ter quebrado um fundo numa tendência de alta. Opa, tem boi na linha, como a gente fala aqui no sul, tá? Então qual que é a pernada que eu tenho que prestar atenção? Essa pernada aqui, ó, lá de cima até aquele fundo lá. Bota a ferramenta de Fibo, eu já vou te mostrar como faz tudo isso, tá? E marca também o order block, tá? Aqui, ó, order block marcado, order block marcado. Lá naquele ponto é onde você quer vender. Você não vem aqui e vende aqui, cara, tá? Espera o preço mitigar. Aí também tem uma outra análise, que o preço ele tem que cair forte e subir devagarzinho, com candles menores. Se ele subir num candle muito forte, sim, esquece, cara, que tu vai tomar stop nessa região. Tenho certeza disso, porque eu já tomei vários, tá? Então, assim, ó, aqui tem o order block e vai ter as regiões de 62 até a 79 junto aqui, cara. Se tiver um fair value gap aqui também, é toda uma região para você tocar o terror na venda. E aí é onde você vai junto com os grandes players, cara. Agora eu separei alguns exemplos aqui. Vamos ver aqui no mini índice, cara. No mini índice, ó, ele tá subindo aqui, ó, o movimento que ele faz aqui, ó. Eu vou fazer junto a análise. O mercado faz isso aqui, eu tinha esse último fundo, tá? Ele quebrou? Não quebrou. Então, aqui, ó, tá? Pum, agora ele quebra, tá? E vem e faz essa pernadinha aqui. Qual foi a pernada que ele fez esse movimento de venda? Aqui, que quebrou o fundo. Então tem que estar focado aqui em cima. Aqui em cima para mim vender mini índice, tá bom? Mini índice então é venda nessa região. Se passar daqui muito forte, esquece. Aí você vai aguardar uma nova quebra, tá bom? E para comprar mini índice, opa, então eu tenho duas coisas, ó. Quebrou.
É aqui para baixo, então. Se ele começar a descer aqui, você vai traçar a ferramenta de Fibo daqui até aqui. Eu vou te mostrar a ferramenta de Fibo aqui que eu tenho, tá? Quando é um exemplo de venda, você pega do fundo, tá? E leva para o topo, ok? Ó, eu já tenho as regiões aqui, só que é lá em cima lá, ó, tá? O movimento. Lá. Ah, mas ele está dentro das regiões de OTE e não manipulou, ele está induzindo aí. Então a gente não vai fazer a venda aí, a gente vai fazer a venda no order block. Tá lá em cima lá, ó, no order block, porque aqui, ó, ele está fazendo o quê? Induzindo todo mundo a vender, porque aqui em cima eu já marquei, tem um order block de um time frame maior e tal. Isso tudo eu ensino dentro do clube dos manipuladores, tá? E, cara, quando ele vir aqui, vai dar uma venda. Vai dar uma venda. E sabe o que é o legal disso aqui? O teu stop, ele é curtinho, e o teu alvo é pelo menos na metade dessa região, tá? Pelo menos eu tô falando aqui, na metade, e o final é lá embaixo, tá? É lá embaixo, numa renovação desse fundo aqui, certo? Então o payoff vai te ajudar demais, apesar de você já estar com toda essa lógica institucional aqui. Então, mini índice, eu não vou vender nessas regiões de OTE, eu vou mostrar minha ferramenta de FIBO como que ela tá, só para você entender ela. Ó, os níveis aqui são 0, 62, 79, 100%. Tá? Então eu pego desse fundo até aquele topo lá e boto. Infelizmente, ele abriu nesse ponto aqui já. Ó. Então não tá legal. Quando que eu ia vender aqui? Quando? Como? Assim, ó, gente. Quando ele viesse aqui e ficasse batendo antes das regiões de 62 e 76. Aí sim, quando ele cai para cá, eu vendo. Óbvio que tem outras coisas que você tem que analisar, tá? Então, o mini índice a venda é no order block lá de cima lá, tá? Vamos ver aqui o áudio USD, cara. Ó, o áudio USD, que temos aqui? Lá em cima eu tenho o order block, só que ele vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó. Isso aqui e quebra. Quebrou esse topo, ok? Então, aonde eu vou comprar? Vou pegar, agora é um exemplo de compra, eu pego do topo e levo até o último fundo, certo? Então, agora aqui eu tenho um order block aqui, eu tenho um order block, áudio USD, anota isso aí que vai dar uma compra aqui embaixo. Óbvio que você tem que analisar volume, a gente tem dentro do clube dos manipuladores um indicador próprio, chamado PMV Force, que ele é bem legal. Aqui, ó, tá vendo o último candle aqui de venda? Esse é o order block, cara, que eu te falei, tá? Order block aqui, tá? Então, order block comprador, boto de verdinho aqui. Eu tenho aqui então as regiões de ATE. Eu venho aqui, ó, regiões de ATE que eu falo é a região do 62 até o 79, tá? Por que 62 até o 79? Porque o ICT, o cara que criou o SMC, desenvolveu essa técnica, ele fala que tem o nível de 62, 70,5 e o 79. Existem outras pessoas que usam o nível de 76,4. Só que todos esses níveis ia ter um monte de linha aqui. Então eu não boto, eu boto da região do 62 ao 79 que contempla todos esses níveis, certo? Então o que eu posso ver aqui? O que eu vou ter que aguardar? Vou sair comprando aqui? Aqui? Não. O que eu te falei? Que os grandes players, eles para comprar, que eles estão armados aqui numa compra. Esse é o meu pensamento. Cara, eles têm muita grana. Eles querem levar o preço para cima. Porque eles já mostraram que nesse boom, nesse estouro aqui, e aqui de novo, ó, continuou. Tá? Então, o que eles vão fazer? Talvez eles vão fazer isso aqui. Tá? Induzir, que é o que eu espero. Você tem que ter um padrão, cara. Você tem que definir, cara, eu só opero quando isso acontecer. Se você operar qualquer coisa, vai ter qualquer tipo de resultado. Resultado porcaria. Se você dominar e ser disciplinado em esperar as coisas acontecerem, aí você vai ver os resultados, tá? Então, qual que é o fundo que eu tenho aqui? Que eles podem vir usar esse fundo como uma indução. Esse fundo aqui, cara, tá? Essa é uma região para levar lá para baixo. Qual é o próximo? Não sei, ainda não fizeram. Esses fundos aqui eu já não considero, porque estão muito longe das regiões onde eu quero comprar, tá? Eu tenho as regiões de FIBO ou eu tenho order block. Qual você vai escolher para entrar é por sua conta, beleza? Você que vai dominar isso. Eu posso ter um trade aqui, ó. Olha só, isso aqui é um trade que eu estou calculando 5 para 1. Só que esse alvo dá muito mais, dá um trade de 30 para 1. Por quê? Porque se eu pegar uma compra aqui, ele vai querer buscar lá em cima naquela região. Então você tem que sempre calcular, cara, essa minha operação, ela é boa, ela é ótima, ela vai me trazer um bom resultado. Você tem dois trades aqui, ou três. Uma primeira tentativa, uma segunda e uma terceira ou uma quarta. Quatro oportunidades aqui. Digamos que você tem 30 dólares para perder num dia. Divide esses 30 dólares, cara. Você só pode perder 6 dólares, 7 dólares, enfim, que seja em cada operação.
mas em cada operação ela vai te trazer um retorno financeiro de pelo menos $70, $60, entende? A- o payoff disso aqui, cara, que isso aqui é poderoso, cara. Isso aqui é poderoso, tá? Vamos para um outro exemplo aqui, eu vou deixar. Inclusive, essa ferramenta que eu estou operando é a Black Arrow. Se eu clicar nessa linha, eu tenho os alertas. Eu não preciso ficar aqui, ó. Meu Deus do céu, vai lá, vai lá, vai lá. Não, eu boto o alerta e ele vem aqui, ó. Depois, quando o preço toca nessa linha, ele me alerta. Se você quer ter acesso a Black Arrow de forma gratuita, aqui embaixo tem um link onde eu ensino numa aula completa. Tem o link abrindo conta na FX Global, que é a FX Global, FX Global, né? Ela é a corretora que me dá de graça o Black Air. Óbvio, eu tenho que fazer um depósito mínimo lá quando eu abro minha conta. Eu tenho que operar 4 vezes, né? Executar 4 ordens para ter ela de graça. Mas digamos que você já está operando. Então, você já vai né, ter ela de graça, enfim. Tá bom? Ela é uma ferramenta muito boa para desenho, para estudo. Se você está lá com o MetaTrader batendo cabeça, não consegue fazer esse tipo de estudo, vem para a FX Global, né? Com o Black Air de graça. Aqui embaixo na descrição do vídeo te ensino como fazer isso, tá? Cara, é basicamente assim que se faz. Agora, eu já deixei meus alertas aqui. Agora eu vou para um próximo, EuroGBP, tá? EuroGBP, olha só que incrível o EuroGBP, cara. Ele vem, ó, pá, eu vou fazer da outra com a outra aqui. Ele vem, faz isso aqui, quebrando as estruturas para cima, como no desenho. Agora ele vem, faz esse fundo aqui e falha. E Klaus, rompeu. Rompeu aqui. Qual é a pernada que eu falei para você que você tem que prestar atenção? Na que faz a quebra da estrutura, que foi exatamente essa pernada aqui. Então, dentro dessa pernada, a gente vai botar aqui, ó, do fundo ao topo, tá? Do fundo ao topo. E olha lá, ó, onde é que o preço vem. E aqui tem um Fair Value Gap junto. Aqui tem um Order Block lá, o último candle comprador. Mas eu tenho uma visão, né, de 7 anos de mercado, então eu entendo que esse cara aqui foi o último candle, mesmo ele sendo de venda, tá? Então ele é o último candle vendedor. Inclusive, eu tenho aqui a região de OTE, tá? Agora eu tiro essa região e o que, que eu tenho aqui dentro nesse candle? O Fair Value Gap. O que, que é o Fair Value Gap? Ele é um conjunto de 3 candles onde um pavio não se encosta no outro, tá bom? Eu vou ser bem sucinto aqui. Aqui, ó, eu tenho esse candle, eu tenho esse candle, eu tenho esse outro candle e eu tenho esse outro candle, tá? Se você analisar, eu tenho esse candle que faz essa mínima aqui, beleza? Ele faz essa mínima aqui. Então, eu tenho aqui, ó, essa mínima aqui. Esse outro candle faz essa mínima aqui. Esse outro candle faz a máxima aqui, tá? Faz a máxima. Entende que esse candle e esse outro candle, o candle 1 e o candle 3, eles deveriam fechar esse possível gap que muitos podem falar aí, fechar e se encostar aos pavios. Aí é que tá, é uma teoria do ICT. Ele diz que isso aqui é um Fair Value Gap. Então, como é que eu marco esses caras aqui? Tá? Isso aqui é um imbalance, entrou muito poder. E isso é legal quando tem esse conjunto todo aqui, tá? Ó, papum, Fair Value Gap de venda. Então, cara, olha só, eu tinha essa região todinha aqui, ó, que eu poderia ter pego uma venda. Só que no 15 minutos não deu um candle aqui de rejeição. Se eu baixar o tempo gráfico, de repente, para um 5, ah, papai, olha ali. E eu nem tinha visto isso, tá? Olha só, entrou um candlezinho, ele veio devagar, 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 devagar. Pô, virou, rejeitou. Aqui está o teu ponto de venda, tá? E o teu stop está em cima, tá bom? O teu stop está aqui em cima e o teu ponto de venda. Prontinho, tá aí a tua operação, tá? Pagou 4 para 1 aqui, pagou 5 se você teve paciência, tá? Mas você poderia ter buscado um alvo aqui nesse fundo, tá bom? Aqui nesse fundo ou na renovação dele. Se você gosta de swing trade, pode alongar as operações, desde que você faça uma venda aqui, uma parcial perto desse fundo aqui, tá? E deixa o resto andar e tudo mais. Olha só que legal, cara, essa visão aqui, tá? Então você vai ter que achar um candle que rejeita. Você pode unificar o 15 minutos com o 5. Isso é legal, tá? Muito legal de fazer isso também. Beleza? Agora eu vou voltar para o 15 e vou pegar essa visão. Opa, tivemos mais uma quebra de estrutura aqui, ó. Mais uma quebra, ele faz esses fundos e ele vem e quebrou, tá? Aonde que tá meu ponto aqui para mim vender agora, tá? Olha lá, ó, eu tenho o último candle positivo, que é o order block, o último candle positivo desse movimento que faz a quebra. Eu marco esse order block, marquei o order block, certo?
Agora eu vou pegar e vou marcar esse topinho aqui. Eu gosto de fazer isso, tá? E aqui eu vou puxar lá daquele fundo, tem que esperar ele começar a corrigir, né? Ó, começou a corrigir. Pego da mínima até aquela máxima lá, certo? O order block eu pinto ele de vermelhinho. Eu já tenho até um padrão aqui. E as regiões de fibo eu marco elas nesse cinzinha mesmo, tá? E aí eu tiro a ferramenta aqui para não ficar tanta coisa aqui. Eu sei que o que eu tenho que esperar agora. Eu sei que aqui que é o que eu quero operar. Mas, cara, você tem que tomar cuidado com a manipulação, como o jogo funciona. A parte de liquidez, construção da liquidez, tudo isso no clube dos manipuladores eu falo, tá? O preço pode vir aqui, ficar batendo, batendo, chegar perto. Quando chegar perto, você não vai vender, tá? Pelo amor de Deus, senão você vai fazer parte dessa liquidez. Espera ele fazer essa manipulação. Quanto mais manipulação aqui nesse topo, melhor. Aí ele vem aqui para dentro. Em algum momento, quando rejeitar, lá no 15 minutos mesmo, aqui, né? Que a gente está no 15 aqui. Ou num time frame que você gosta de baixar. Ah, 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos. Eu oriento, cara, se você está fazendo análise no 5, opere no 1. Depende do ativo também, tá? Tem ativos que, bah, é muito candle, tá? 15 e 5. 15 e 5. Fica legal também. Mas eu gosto muito do 30 e do 15, tá? Eu faço no 30 e no 15, tá bom? Então eu aguardo isso aqui acontecer. Se não acontecer, se ele vir reto, tá? Se ele vir reto aqui e voltar, eu já desclassifico essa região, eu tiraria ela fora e eu só deixaria o order block como um possível ponto onde se eles vier aqui, ó, eu pego uma venda, tá? Porque aqui ele já está manipulando e tal. Tem o lancezinho dos 3 toques também, tá? Um toque, 2 toques, 3 toques, tá? Os topos para cima e aí você olha o IFR, o RSI, então para baixo, cara, é ponto para você vender, entendeu? Também tem isso. Vamos olhar aqui o GBP-USD. Ó, o GBP-USD. Eu tenho um order block aqui embaixo, tá? Esse último candle de venda, induziu o pessoal ainda a vender mais e eles foram estopados, tá? Agora então eu tenho esse movimento que estoura esses topos aqui, ok? Eu vou pegar a ferramenta lá, ó, daquele topo até esse fundo aqui. Tá aí, aonde é que está a minha região de OTE, que é as regiões de zonas opcionais de trade, estão aqui. Agora eu deleto isso aqui. Tem um Fair Value Gap aqui dentro, tá? Nesse candle aqui. Só que ele é gigante e ele me faz operar dentro da zona de manipulação. Então eu não vou operar aqui. Eu vou esperar o preço chegar para baixo, nessa região, ficar induzindo aqui, manipulando. Explodiu. Se ele parar aqui e rejeitar aqui, eu pego uma compra. Se ele me estopar, eu vou pegar uma outra compra aqui também, tá? É aquela coisa, cara, o stop ele é curto, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Olha só, você está tomando 3, 4, defina um número X de operações, tá? Se não tá dando, não vai. Não é nada 100% dentro do mercado financeiro. Só que eu estou te passando uma técnica que não só eu estou utilizando, como diversos outros traders profissionais usam e têm resultado com isso. Por quê? Porque não importa o tamanho dos seus stopzinhos aqui, tá? Na verdade importa, né? Tem que ser stop curto, alvo longo. Isso você tem que saber, tá? Se você tá com algum tipo de feedback que pode me dar, deixa um comentário aqui embaixo também. Se inscreve no canal e deixa seu like nesse vídeo, tá? Ó, o payoff é isso aqui, cara. Ó, digamos que você tomou 4 stop, mas no quinto você pegou, tá? Você definiu. Não, 5 operações no máximo eu faço, tá? Tomou 5 stops, então digamos que até aqui você pagaria os teus stops, mas lá para cima é tudo lucro, ó, tudo lucro. É isso que paga. E óbvio que quando você entrar num trade, você não pode ter mão de alface em zerar, tá bom? Eu ensino algumas técnicas de gerenciamento financeiro, tá? Que eu faço e que eu gosto de fazer mesmo, né? Lá dentro do Clube dos Manipuladores. Tem todo um módulo lá ensinando como entrar no trade, como fazer parciais, né, para defender o teu preço, fazer um preço de ponto de cobertura e etc e tal, tá? Então, cara, vamos lá, NZD-USD. Ó, NZD-USD, ele vem aqui, quebra esse fundo aqui, ó. Quebra esse fundo. Ó, eu acho que aqui já até ainda não deu trade. Quebrou esse fundo e esses dois fundos nessa pernada de baixa. Beleza? O que que temos aqui nessa pernada de baixa? Vamos ver aqui. Temos aqui um candle positivo, que foi o que eu marquei. E agora eu vou ter que fazer a parte de OTE, né? Deixa eu ver até onde é que o preço está vindo aqui. Esse é o último fundo aqui. Agora a gente pega a ferramenta de fibra do fundo até o topo e marca. Olha ali, ó, dentro da região de OTE. Beleza? Ó. Cara, isso aqui funciona por demais, porque isso aqui tem níveis de Fibonacci,
tem SMC embutido, tem regiões de liquidez, tem a manipulação de mercado. Se você pegar e se aprofundar nisso, tá? Eu tenho certeza, cara, que você vai ter resultados. É muito difícil, não, tá? Mas se para você é difícil fazer isso sozinho, e se você precisa de um acompanhamento, de alguma coisa, eu tenho a mentoria individual aqui embaixo também, tem uma aplicação para mentoria, na verdade. Tem um link ali se você quiser, tá? Mentoria individual, 1 a 1, onde eu faço 3 aulas ao vivo contigo, te explico, fazemos as análises, operamos ao vivo junto em conta real, tá? Se você tiver interesse, me chama, clica no link, preencha ali, vamos ver se você está realmente apto para fazer parte da minha mentoria individual. Se você quiser um valor ali mais barato, é o treinamento completo ali, o Clube dos Manipuladores, onde 2 vezes eu entro ao vivo com a turma para fazer as análises do mercado, procurar essas oportunidades, operar junto com eles quando tem oportunidade, porque aqui a gente não faz trade à moda louca, tá? A gente só faz trade quando realmente tem oportunidade. Se você quiser conhecer, o link está tudo aqui embaixo. Leia a descrição desse vídeo aqui. Cara, eu espero ter te ajudado e vamos para cima. É só o começo. Fui!